Repensar Portugal, a Europa e a globalização é o tema para um congresso que assinala os 100 anos do nascimento do Padre Manuel Antunes e que agora apresentamos com José Eduardo Franco, Presidente da Comissão Organizadora desta iniciativa. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Um congresso internacional entre Lisboa e Sertã, 6 dias de trabalhos. De que forma é que se vai redescobrir o Padre Manuel Antunes? O Padre Manuel Antunes foi um dos maiores pensadores e pedagogos do século XX, como é reconhecido por aqueles que foram seus alunos e que agora são grandes figuras da cultura, da Academia Portuguesa e que o consideram como tal. E ele, de facto, legou-nos um pensamento que deixou espraiado nos seus textos, que nos dão chaves de leitura importantes para compreendermos o mundo de hoje. Ele pensou o seu tempo em fase de mudança, em processo de globalização, que é cada vez mais o nosso mundo. E a forma como ele interpretou esse mundo dá-nos pistas também para interpretar e compreender o nosso, marcado pelos turbilhões de informação que nos chegam de todo lado, por as mais diferentes vias e meios, desde a televisão, a internet, a rádio, em que os jovens têm acesso a esses oceanos de informação, de conhecimento, mas que chegam fragmentados em turbilhão. E sem viver nesse tempo, o Padre Manuel Antunes deixou pistas? Exatamente, e precisamos de interpretar, selecionar, distinguir, à luz de um quadro de valores, e é cada vez mais esse o desafio que se coloca aos pedagogos de hoje, aos professores. O Congresso vai ajudar. E este Congresso visa, a partir do pensamento de Padre Manuel Antunes, das suas preocupações, pensar o mundo contemporâneo, ligando o passado e o presente e ajudando, com base nesse legado, a pensarmos, a desenvolvermos um pensamento crítico em relação aos grandes desafios que se colocam à humanidade de hoje. Desde as questões da ética, as questões sociais, da pobreza, das precariedades, até à questão da inteligência artificial, da robótica, mas não deixando de centrar a questão daquilo que é fundamental, que é no mundo, no universo da cultura humana, e é porque é na cultura, no conhecimento esclarecido, no conhecimento crítico, que se joga o futuro do nosso país, o futuro da humanidade e a possibilidade de estarmos numa rota de progresso, mas um progresso integral, que não seja só material, mas também contempla as outras dimensões do humano. Dimensão espiritual também. Na história de Portugal, o Padre Manuel Antunes fica também como um precursor da democracia e um pedagogo também da construção de Portugal democrático. Sem dúvida, ele teve um papel importante na transição da ditadura para a democracia, exercendo um magistério discreto, um magistério de influência, nos vários setores e nas várias correntes em confronto, e em situações realmente de quase fratura, em que ele teve realmente papéis decisivos de aconselhamento, que é reconhecido até por grandes figuras construtoras da democracia, como o Sr. General Ramalhianes, entre outros. Foi nesse ambiente que ele influenciou muitas das lideranças atuais. Exatamente, e ajudou sempre com o seu, que eu chamo a sua pedagogia da reconciliação e da conciliação. Ele que era um conciliador de mundos, quer dos mundos culturais clássicos e modernos, quer também os diferentes mundos que existem, que existiam na sociedade portuguesa, os vários setores e campos ideológicos. Ele era realmente um construtor de pontes. E, ao mesmo tempo, escreveu textos que hoje em dia podem ser lidos como se fossem escritos hoje. Repensar Portugal é um deles. Repensar Portugal, alguns, como Lindley Sintra e outras figuras da cultura portuguesa, diziam que devia ser uma cartilha, devia ser um manual que todos os políticos deviam ter na sua mesa de cabeceira, porque aquele pequeno livro ainda dá dicas, dá orientações, dá pistas para compreender aquilo que deve ser a melhor orientação para a democracia portuguesa, quais são os seus limites, os seus vícios e as soluções a considerar para criarmos uma democracia sólida, uma democracia avançada. E, portanto, é um livro fantástico. Havia um colega meu, professor, que depois de ler
o Repensar Portugal dizia assim, todos os outros textos vinham calados porque aqui está tudo dito de uma forma sintética e extraordinária. E realmente é um livro que aconselhamos vivamente e que está publicado, e que na obra completa, que nós publicámos na Fundação Carlos Gulbenkian em 14 volumes, e que agora tivemos a oportunidade de republicar na Bertrand, num livro que se chama Repensar Portugal, a Europa e a Globalização, e agora mais recentemente também outros textos importantes para compreendermos a Igreja e a sociedade contemporânea, que se intitula Compreender o Mundo Contemporâneo e Atualizar a Igreja, que foi recentemente publicado na Gradiva, e onde estão os grandes textos do Padre Manuel Antunes, que podem realmente nos ajudar a compreender os problemas de hoje, da Igreja, do mundo, da sociedade de Portugal. E essa é outra linha, por certo, de análise e de redescoberta do Padre Manuel Antunes, é ajudar a repensar a Igreja Católica. Sem dúvida. Em todo o mundo e também em Portugal. Sim. Que contributo é que ele poderia dar, tendo em conta a situação presente na história da Igreja? Nesse livro que acabei de referir, Atualizar a Igreja, da Gradiva, estão alguns textos fundamentais que ajudam a pensar a Igreja para o mundo de hoje. E os textos foram escritos nos anos 60, no contexto do Vaticano II. Ele que foi um grande divulgador, pedagogo do Vaticano II, e escreveu textos fundamentais onde ele defende, por um lado, a atualização da linguagem, para que a Igreja se torne audível pelos homens de hoje, a necessidade do diálogo com as fronteiras, com o outro. Ele defendia que a Igreja não se ia entrincheirar, mas abrir-se e estar no mundo com as pessoas. Aliás, muito na linha, muito do que o Padre Manuel Antunes escreveu, lembram algumas orientações agora do Papa Francisco. Aliás, eles foram formados na mesma época e, aliás, na mesma ordem religiosa. E realmente os jesuítas, os dois. Exatamente. E o pensamento coincide em grande medida. E realmente o que ele dá chaves de leitura, dá pistas para compreendermos a nossa Igreja e aquilo que é preciso fazer em termos pastorais, em termos de renovação, até no plano do governo da Igreja, da sua relação no interior e com o exterior da Igreja, que é extraordinário. E este congresso acabará por ser uma universidade em ponto pequeno, em que em 6 dias vamos falar de todas estas questões. E ao mesmo tempo funcionará como ação de formação para os professores dos vários níveis de ensino. Serão todos bem-vindos e teremos. Quem se quiser inscrever pode fazê-lo através... Exatamente. Teremos também a participação de grandes figuras internacionais de vários países que vão pensar realmente o mundo contemporâneo nos seus desafios, até nos desafios de ponta. Vamos ter até figuras da inteligência artificial e da robótica de França e também do nosso país que vão realmente refletir os temas que mais preocupam as sociedades de hoje, o homem de hoje, e esse é um deles, entre outros. E, portanto, é na página deste congresso que é possível ter a informação de um programa vastíssimo, não é? E também e fazer as inscrições a partir daí. Exatamente. Esse Padre Manuel Antunes 100 anos, onde está lá toda essa informação. E Lisboa e Sertã são as cidades que acolhem? Começará no dia 2, na Sala do Senado da Assembleia da República, na Sertã, no dia 3, que é a data de nascimento do Padre Manuel Antunes, em que ele faz realmente 100 anos, e a seguir vamos ter no dia 5 e 6 de novembro, na Fundação Carlos Gulbenkian, portanto, os chamados temas fundamentais também do Congresso. Professor José Eduardo Franco, agradeço ter apresentado este projeto para redescobrir o Padre Manuel Antunes e aquilo que ele diz à sociedade de hoje. Muito obrigado e felicidades para esse trabalho de investigação. Obrigado.